Oi, aqui é a Amanda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre pensamentos intrusivos. Eu nem vou fazer aquela pergunta clássica, ai, vocês já tiveram um pensamento intrusivo, piriri, pororó, porque eu sei, eu tenho certeza que você já teve um pensamento intrusivo. E antes de começar esse episódio, a gente precisa entender o que são os pensamentos intrusivos, né? Porque você pode saber, mas não saber exatamente. Enfim. E aí eu peguei uma definição aqui de qualquer textinho que eu achei na internet. É um site que chama Vitude. Pensamentos intrusivos. O que são e como lidar com eles, tá? Esse é o tema. Esse é o título do texto que eu tô lendo para vocês. Que eu vou ler agora, meu Deus. A definição de pensamentos intrusivos, tá? Então, o que são pensamentos intrusivos? São pensamentos indesejáveis que podem surgir em nossas mentes sem qualquer aviso. Eles costumam ser desagradáveis, estressantes e até violentos. É comum ao mesmo é, Ops. É comum o mesmo cenário aparecer de novo e de novo, causando perturbação emocional. Quando se tem uma preocupação latente, como o bem-estar dos filhos ou a carreira profissional, ela costuma estar envolvida nos devaneios. Da mesma forma, pensamentos desse tipo podem envolver condutas consideradas inaceitáveis ou impróprias pelo indivíduo. Então, gente, é esse o pensamento intrusivo, né? São basicamente pensamentos que a gente tem que se intrometem na nossa mente do nada, né? E aí, a gente às vezes tem vontade de, tipo, praticar aquele, pensamento intrusivo, só que algo, né, dentro da gente fala: "Não, isso aqui não é correto, não vou fazer isso, porque não é certo chutar a bengala de um velhinho no meio da rua", entendeu? Ah, eh, então assim, esse é o pensamento intrusivo. Aí, por que que eu resolvi falar sobre esse tema de pensamentos intrusivos? Porque eu tenho muitos pensamentos intrusivos, tipo, muitos. E hoje eu estava no ônibus e eu estava indo para o trabalho e tal, e o ônibus estava muito cheio. Ele não estava lotado, tipo assim, ai, não dava nem para entrar direito. Então, ele não estava lotado, mas ele estava muito cheio, então estava difícil, achar um cantinho para você, tipo, encostar, tal. Eh, Porque, tipo, eu prefiro sempre estar encostada em algum canto, porque se der uma brecada não tem onde segurar, né. Mas enfim, se eu tô sem estar encostada, mas enfim. Aí acontece que eu estava nesse ônibus, né, indo para o trabalho, estava cheio, não sei o quê, cheio de velho. Olha, gente, tirando, sei lá, as pessoas da minha família, assim, pessoas que eu conheço, velho, nossa, eu não gosto de velho. Ai, não é que eu não gosto de velho, mas é que assim, olha, tem uns velhos que, pelo amor de Deus, sabe? E aí eu estava lá no ônibus e aí, tipo, eu estava tentando passar, assim, pelo corredor e tal, e eu tava com uma mochila, então, tipo assim, eu trabalho em casa e quando eu vou pro escritório, eu preciso levar o meu computador. E a minha mochila fica muito pesada, tipo, muito pesada mesmo. Porque eu levo o meu computador, aí eu tô cheia de documentos sempre, assim, eu tô cheia de documento de cliente, e aí, eu tenho meus caderninhos, aí fora as minhas coisas que eu preciso carregar, sabe, tipo guarda-chuva, necessaire, enfim, várias coisas, né. E então fica, tipo, muito pesado e tal. E aí eu estava lá tentando passar, assim, né, e aí tinha uma véia dura no meio do corredor, tipo assim, quando você vê que uma pessoa tá tentando passar, o que que você faz? Você tenta abrir um caminho, assim, sabe, tipo, mesmo que você não saia do lugar que você tá, você tenta, tipo,
dá uma enxugada na barriga, vai um pouco pro lado, vai pro outro, vai pra frente, vai pra trás, sabe. Você faz um Tetris lá com o seu corpo pra pessoa conseguir passar, mas se você é uma pessoa decente, você faz isso. Mas enfim, essa velha, pelo jeito, não é uma pessoa decente, porque assim, eu estava tentando passar e ela dura assim, sabe quando você vê que a pessoa tá, tipo, dura de propósito? Meu, aí vem um pensamento intrusivo de dar uma bolsada, uma mochilada, assim, na velha, sabe, tipo: "Sai da minha frente, porra!" Essa era a minha vontade, juro. Eu estava com muita vontade de fazer isso, tipo, foi um pensamento, assim, que eu falei: "Mano, eu vou fazer isso". Mas aí, a minha outra voz falou: "Não, você não vai fazer isso, minha querida, calma, são só 9 horas da manhã, você não vai fazer isso, sabe, tipo, já vai acabar com o seu dia, não precisa, sabe, fica tranquila, tá tudo bem". E aí eu acabei não xingando a velha e empurrando ela para o lado, mas assim, essa era a minha vontade e foi um pensamento que, tipo, veio na hora, assim, e enfim, porque uma coisa é você, tipo, você pensar, tipo: "Ah, vou pedir licença", só que de uma forma grosseira pra essa pessoa se ligar que ela tá sendo péssima, sabe, tipo, que ela não tá me ajudando a passar, sabe. Eh, tipo, isso é uma coisa, você pensar, tipo, vou falar pra pessoa: "Meu, dá licença, velho", sabe. E outra coisa é você pensar, tipo: "Nossa, eu vou dar uma mochilada nessa velha pra ela cair no chão", e xingar ela. Enfim, né, pensamentos intrusivos. E gente, e assim, às vezes eu me sinto muito culpada, porque tipo, esse olha, são umas coisas, eu tenho isso também com ciclista. Olha, ciclista é uma tentação pra mim, assim, e não que eu não tenho nada contra ciclistas, assim como eu tenho com velhos, né, mas é que ciclista, quando eu tô, tipo, atravessando a rua e, sei lá, tem uma ciclovia na minha frente, né, na frente da calçada que eu tô, e passa um ciclista, meu, eu tenho uma vontade de dar uma voadora, ou só, tipo, levantar o pé e empurrar ele com o pé, assim, pra ele cair na rua. Enfim, tipo, por que que eu penso isso? Eu não sei, gente. Mas eu penso, obviamente, que eu jamais vou fazer isso, sabe? Tipo, só se eu quiser, né, assassinar alguém. Porque assim, eu nunca vou fazer isso e tal, mas me vem esse pensamento que eu falo, não, não posso fazer isso. Não vou fazer isso, sabe? Eu não sou doida. Mas às vezes dá vontade de fazer real oficial até. Isso eu me vem também, não só com ciclista, mas com motoqueiros também, né? E aí, teve uma vez que eu estava indo ou estava voltando não, estava saindo do escritório, e aí eu estava, tipo, parada no farol, esperando o farol eterno fechar pra eu conseguir atravessar. Sabe aqueles faróis que, tipo, nunca fecham, aí quando ele fecha, tipo, por 2 segundos, assim, sabe. Era um desses faróis. Então imagina, né, eu já estava lá mó tempão esperando, tipo, mano, aí passa um motoqueiro, tipo, mexendo comigo, sabe, me assediando. E, meu, eu tive uma vontade de dar um chute neles, e é uma avenida movimentada, sabe. Nossa, ai, se a gente pudesse, se a gente pudesse, juro, nossa, me deu uma vontade de dar um pontapé naquela moto e, tipo, eles saírem voando, assim, juro. E aí eu não fiz isso, obviamente, eu mostrei o dedo do meio e fiquei tipo: "Mano, vai cagar", sabe, tipo, eh, enfim, pensamentos intrusivos e eu tenho certeza que vocês já tiveram e ainda têm, muitos pensamentos intrusivos, porque assim, eu tenho vários. Quando você vai na janela e você tá segurando o seu celular e aí, tipo, você pensa assim: "E se eu jogar meu celular e ele cair aí enfim, na cabeça daquela pessoa que tá passando agora", sabe, tipo,
eh, você pensa isso, né, isso é um pensamento intrusivo. E aí, ao invés de você jogar o seu celular, você segura ele mais forte. Porque tem gente que fala isso, né, que o pensamento intrusivo, também, tipo, é uma forma do seu, cérebro mostrar que, tipo, você tá em uma situação de perigo ou, tipo, tem alguma situação ali que pode dar errado, sabe. Porque, por exemplo, você tá com o celular, escorado na janela, sabe, tipo, segurando ele pra fora da janela. Então, assim, obviamente pode acontecer do seu celular cair, e aí, tipo, meio que é um alerta. Ou, o pensamento intrusivo também é com criança, sabe, tipo, às vezes você tá, assim, com a criança no colo, aí você vai perto da janela, obviamente com segurança o suficiente pra criança não cair, né, mas aí você vai perto da janela, aí você pensa assim: "Nossa, e se essa criança cair lá embaixo?". E aí, obviamente, você não vai jogar a criança, né, você segura ela mais forte e, dependendo, você até afasta da janela. Isso já aconteceu comigo. De eu estar, tipo, segurando um sobrinho meu, assim, e eu, tipo, mostrando, assim, sei lá, pássaros. "Ai, olha o passarinho, que fofinho, ha-ha-ha", sabe. E aí eu pensando assim: "Nossa, e se ele cai aqui da janela, né?". E, tipo, mano, eu segurava, assim, meu sobrinho super forte e afastava, tipo: "Não, vamos brincar em outro lugar, porque eu não quero que você caia aqui, obviamente". Enfim, muitos pensamentos intrusivos, gente. E como eu falei, né, esses pensamentos, a gente tem uma voz contrária que fala: "Não, você não vai fazer isso", que controla a gente para não fazer aquela pataquada, né. Só que, meu, às vezes eu fico pensando assim: "Nossa, eu tô por um triz de deixar os meus pensamentos intrusivos me dominarem", porque assim, nesse caso da velha, assim, tal, meu, juro, eh, foi difícil, sabe, é difícil eu conseguir me controlar. Não, assim, eu consigo me controlar, eu não sou uma pessoa que arranja briga, acho que já falei isso pra aqui, que arranja briga com pessoas aleatórias, assim, na rua, sabe, tipo, eu não sou essa pessoa, tal. Eu evito fadiga, sabe. E então, assim, eu, sabe, não vou comprar briga nem nada, mas, assim, às vezes eu tenho tanta vontade de gritar com a pessoa, de arranjar uma briga, de fazer um barraco, sabe, porque, meu, são umas coisas que acontecem. Eu lembrei agora, outro dia que eu também estava indo para o escritório. Aqui em São Paulo, se você não é de São Paulo ou se você nunca pegou esse ônibus, tem uns ônibus, assim, que são até sanfonados, que eles são muito grandes. E aí tem uns lugares que são 4 lugares, tipo, 2 bancos, 4 bancos, né, 2 de cada lado, e os 4 um de frente para o outro, assim, sabe. Não sei se deu para entender. Mas enfim, eu estava nesses bancos. Então são 4 lugares, eu estava num lugar, eh, X e tinham tipo, estavam ocupados 4 assentos, né, sendo que eu era uma das pessoas que estava ocupando. Só que o que acontece, tem alguns ônibus que esse lugar, ele é muito mais alto, assim, sabe, tipo, ele é alto, então para você subir, tem uma certa dificuldade ali. E para você descer, não é tão dificultoso, assim, se você pensar um pouco, não é tão dificultoso. Ainda mais se os assento, tipo, se você tá do lado da janela, se o assento que tá do lado do corredor tiver vazio, não é difícil de você descer, sabe. Se tem uma pessoa lá no assento do corredor e você tá na janela, aí é um pouco mais chato, porque, né, você passa ali por cima da pessoa, mas nada é impossível também. Pois bem, né, estava eu, em um dos assentos e 2 velhas, pra variar. 2 velhas sentadas, tipo, na minha frente, assim. E aí, como eu falei, a minha mochila é muito pesada, então eu não fico, tipo, carregando ela no colo, sabe. Às vezes eu fico, dependendo do assento que eu tiver, porque aí fica meio apertado, né, mas eu costumo deixar ela no meu pé, tipo assim.
encostadinho, sem atrapalhar ninguém, assim, sabe, entre as minhas pernas, fica a minha mochila e tudo mais. E esse lugar, ele é meio fechado, assim, sabe, tipo, não fechado, mas assim, não é passagem de nada, sabe. Então que, tipo, sei lá, minha mochila poderia atrapalhar as pessoas que vão passar de um lado para o outro. Não vai atrapalhar, sabe, porque não é uma passagem nem nada. É só passagem para quem, tipo, quiser sair dos assentos, né. Para quem estivesse do meu lado, no caso, né. Porque os 2 assentos que da frente tenha o seu espaço para você sair. Deu para entender? Enfim, qualquer coisa eu desenho pra vocês esses lugares para vocês entenderem melhor. Eh, e aí eu posto lá no Instagram. Mas o que que acontece, né, eu estava lá, tal, coloquei a minha mochila no meu pé, assim, entre minhas pernas, e beleza, aí eu estava com fone, tipo, ouvindo música, não sei o quê, e eu estava muito distraída, assim, nesse dia. E aí, chegou uma velha, tipo, eu vi que a velha estava colocando, tipo, o pé do lado da minha mochila, assim, meio que tentando passar, pisando, quase pisando na minha mochila. E aí ela olhou pra mim, assim, ficou olhando com uma cara de escrota, nojenta, tipo assim: "Ai, dá licença". E aí eu peguei a minha mochila, coloquei no colo e falei: "Ai, desculpa, tal", mas assim, muito de boa, sabe. Eu falei: "Ai, desculpa, tal". E aí ela passou, aí eu coloquei a minha mochila de volta. Só que aí eu vi que ela, tipo, ficou reclamando de mim, entendeu. Só que eu estava com os fones de ouvido muito altos, sabe, o som estava muito alto. Então, assim, eu não estava ouvindo o que ela estava falando de mim, sabe. Mas ela ficou fofocando com a outra velha, tipo, comentando de mim com a outra velha, que estava do lado dela, que elas estavam juntas, e apontando pra mim, tipo: "Ai, que não sei o quê da mochila". Gente, a velha estava reclamando da mochila que estava no meu lugar, nos meus pés, sendo que, como eu falei para vocês, né, por exemplo, ela estava no assento perto da janela e a outra velha que estava com ela estava no assento, do corredor. A velha do assento do corredor já tinha saído. Era só ela escorregar para o lado do assento que estava a outra velha e sair. Tipo, ela não precisava pisar no meu negócio pra conseguir sair, entendeu. "Ai, Fê, mas você falou que é alto". Não, gente, dá pra sair, sabe, tipo, você dá uma escorregadinha, assim, e estica a perna, você tá no chão, pronto. Gente, até eu que tenho 1,5 m, velho, consigo descer lá de boa, sabe, tipo, quando não tem a outra pessoa que tá do lado, assim, eh não tem ninguém, assim, sabe, tipo, o assento do lado não tem ninguém, é de boa de sair, sabe. É mais chato de sair quando tem uma pessoa do lado, mas enfim, ainda assim dá pra se virar. E outra, sabe, era só ela falar: "Ai, dá licença, tal, não sei o que, tá me atrapalhando", sei lá, tirar eu ia tirar minha mochila como eu fiz e tal, pedir desculpas e colocar de volta. Assim, se você ficar reclamando de mim, tipo, falando nossa, aí que eu fiz questão mesmo de permanecer com a mochila entre as minhas pernas. E aí vocês acham que eu tô errada nessa situação? Porque, assim, depois eu fiquei pensando: "Será que eu tô errada? Sério?". Tipo, porque, assim, meu, eu fiquei tão gente, pelo amor de Deus, qual a necessidade, sabe? Tipo, sabe uma pessoa que parece que tá querendo comprar briga, sabe? Enfim, porque assim, nesse assentos também, se você esticar a perna, você fica com as pernas, tipo, no lugar, não no assento, mas tipo no chão do lugar da frente, entendeu? E se você esticar, você fica lá com os pés, e aí atrapalha a passagem de quem quer sentar nesses bancos, entendeu? E tem gente que faz isso, inclusive. Mas assim, se eu ainda tivesse feito isso, ou colocado, sei lá, minha mochila lá naquele lugar dela, sabe, no pé dela, sei lá, eu até entenderia. Mas obviamente que eu entenderia, porque aí eu estaria sendo muito folgada. Mas, gente, eu estava colocando no meu pé. Aí eu sei que eu prolonguei um pouco demais, assim, essa história, né. Assim, eu não consigo entendeu? Eu não consigo.
Mas enfim, gente, eh, e por que que eu contei essa história? Porque o meu pensamento intrusivo na hora, juro, foi levantar, dar uns tapas nessa mulher, gritar com ela, não sei o quê, sabe, tipo, fazer umas coisas assim, pegar, dar uma mochilada nela, não sei o quê, jogar a mochila no colo dela. Sabe, assim, esse foi o meu pensamento intrusivo. Aí eu deixei, o meu pensamento me dominar? Não deixei. É claro que assim, né, se eu fosse uma pessoa mais barraqueira, com certeza eu teria armado um barraco, né. Como vocês já viram aquele vídeo de uma mulher que tá no ônibus, tal, e uma velha, tá, sempre uma velha, nem toda velha, mas sempre uma velha. Entra no ônibus e tal, e tipo, o ônibus tinha lugar vazio, e aí ela ficou brava com a menina, que ela estava sentada no lugar da véia, que não sei o quê. Aí a véia pega e senta no colo da menina, tipo, véi, juro, por quê? Enfim, e a menina arranjou um barraco com toda a razão, né, porque eu ia odiar que uma velha sentasse no meu colo, assim, por birra, enfim. Eh Mas, enfim, né, se eu fosse uma pessoa assim, né, que arranja briga, e tal, eu poderia até ter arranjado, mas, tipo assim, não dado uma mochilada nela, sabe, tipo, essa tá aí tá a diferença do pensamento intrusivo pra, tipo, sei lá, você só não só evitar uma fadiga pra não arranjar uma briga, sabe. Pelo menos pra mim é isso, tá. Enfim, gente. Foi basicamente esse o episódio de hoje, um pouco mais descontraído, sei lá. É que eu adoro esse assunto de pensamento no banho, pensamentos intrusivos. E eu quero saber quais são os seus pensamentos intrusivos. Conta aqui pra mim. Você consegue deixar comentários no episódio. Então, assim, conta pra mim quais são os pensamentos intrusivos que você tem, tá? E vamos para o outro pensamento, que é o pensamento no banho. E o pensamento no banho um tem a ver com velhos também, incrivelmente. Mas é que, gente, eu tô achando engraçado. Primeiro que assim, eu gostaria de pontuar que vocês lembram que eu falei de um porteiro lá do prédio que eu trabalho, que ele é super grosseiro, que não sei o quê, e aí teve um dia que eu estava saindo e falei boa noite e ele me ignorou. E aí eu fiz tipo: "Tchau, tchau, boa noite", olhando assim pra cara dele. Enfim, esse cara. Vocês acreditam que agora ele sempre me dá boa noite, boa tarde, bom dia, quando ele me vê, ele me responde e ainda não fica com a cara amarrada. Gente, acho que fez efeito o meu "tchau, tchau, boa noite" com mais ênfase. Mas enfim, esse não é o pensamento do banho, mas também é, né. Mas enfim, eu só queria atualizá-los, eu ia falar atualizá-los vocês, mas atualizar vocês sobre essa situação, mas enfim. O pensamento do banho é meu, aqui eu mudei, né, e aí a rua aqui, tipo, é muito engraçada, porque tem muitos velhos, tem muitas pessoas velhas, assim, e tal. E é São Paulo, tipo, meio de São Paulo, assim. Só que tem uma vibe, às vezes, de cidadezinha pequena, sabe, que, meu, eu acho muito engraçado, pra vocês terem ideia, pra vocês terem ideia. Teve uma vez que eu estava aqui, né, tipo, passeando com a loirinha, que é a minha cachorrinha, e aí nossa, inclusive eu tô gaguejando muito hoje, né, meu Deus. Mas enfim, né. E aí, tipo, eu estava passeando com ela, tal, e aí um velho me deu boa tarde, aí uma outra senhora lá que estava, tipo, dentro da casa dela, que os cachorros dela estavam latindo pra loninha, ela deu boa tarde também, o que é muito engraçado, né, porque, tipo, paulista normalmente não costuma dar boa tarde, bom dia, assim, pra pessoas aleatórias na rua. E, pois bem, né, aí um dia desses eu estava
também passeando com a Lola. Eu não sei se eu estava com uma cara de simpática, assim, sei lá. Porque, assim, foram pessoas muito aleatórias, sabe, tipo, porque, esses senhores que me deram, boa tarde, assim, tal, da minha rua, eles são da minha rua, então faz um pouco mais de sentido eles, tipo, cumprimentarem, assim, porque é uma coisa mais vizinhança. Só que assim, uma pessoa aleatória na rua é muito engraçado, não é? Porque, por exemplo, eu estava lá, né, passeando com a Lola. E aí eu fui, atravessar a rua e estava esperando passar os carros e passou um cara, tipo, por mim, assim, mais velho e tal. Eh, e, sei lá, uns 50 ou uns 60 por aí. E aí ele falou assim: "Bom giorno". Simplesmente o cara me deu bom dia em italiano, do nada. E aí, gente, eu respondi à altura, né, falei: "Bom giorno". E aí, e o cara, tipo, saiu, só que foi muito engraçado, porque ele só, tipo, era um cara aleatório na rua, tá ligado. Aí beleza, aí eu atravessei a rua, passou um outro cara, aí ele era um pouco mais novo, assim, eh, passou um outro cara e ele falou: "Bom dia". Aí eu falei: "Bom dia". Gente, do nada, tipo outro cara aleatório, assim, da rua, tá ligado. Acho que eu estava com cara de simpática. E aí, essa semana eu estava passando na mesma rua que eu passei com a Lola e tal, não sei o que é a minha rua, e e aí, esse velho que tinha dado bom dia lá da primeira vez, né, que é da minha rua mesmo, e não o velho aleatório, né, o velho que é da minha rua mesmo. Ele apareceu na janela, assim, todo descabelado, gente, muito engraçado. Todo descabelado, meio que parecia que a gente tinha acabado de acordar, só que era tipo 3 horas da tarde, mas enfim. Aí, todo descabelado, assim, e aí ele bateu palma, eu não vou bater aqui porque eu tô com medo de estourar o microfone, mas ele bateu palma, assim, pra chamar minha atenção, porque até então eu não tinha visto ele. Aí eu olhei, né, tipo, pra ver o que que era. E aí ele estava lá. Aí ele fez assim: "Boa tarde", e aí, tipo, acenou, assim, pra mim, mas ele todo descabelado, mano, muito bom. E aí eu: "Oi, boa tarde, não sei o que e tal", depois voltei pra casa, mas gente, eu acho muito engraçado isso, tipo, eu tô achando muito engraçado esse fenômeno, sabe, das pessoas me dando boa tarde, bom dia. Ai, enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Avaliem o podcast. Me sigam nas redes sociais, @falando o que não sabe, Instagram e TikTok. Deixe o seu comentário aqui no episódio, como eu já falei. E se você quiser, você pode deixar um áudio e o link está no perfil do podcast. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!